E aí galera, beleza? Tranquilo, suave? Como é que vocês estão? Só de boas? Eu sou o professor Irlan, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, tá certo? Então tudo bem, vamos estudar história, vamos lá, simbora. Hoje na aula de história vamos falar um pouco sobre o fascismo italiano. Depois da Primeira Guerra Mundial, bicho, a Itália ela começa a amargar as consequências da guerra. Porque prometeram a ela que ela teria ali um pouquinho de terra ali na África e tudo mais, mas nunca deram a ela, tá ligado? Nunca fizeram nada disso. Então o que acontece? A Itália começa a entrar em uma crise financeira, uma crise econômica pegada, bicho. O desemprego batendo lá no badalo, lá em cima. Por quê? Porque o desemprego já estava alto, mesmo durante a Primeira Guerra, e quando acaba-se a guerra, os soldados voltam para a Itália, e quando esses mais de 2 milhões de soldados voltam para a Itália, eles não têm empregos, e aí, meu irmão, o desemprego aumenta pra caramba, bicho, ainda mais. E justamente, né, aquela questão dos caras reclamarem porque não ganharam nenhum território, e mesmo traindo, né, os perdedores lá, e lutando ao lado dos vencedores, eles não ganharam nenhum território que foi prometido. E aí nesse contexto aí que a gente observa dos soldados voltando e tudo mais, um ex-combatente da guerra, um cara chamado Benito Mussolini, que ele era até professor de jardim, né, professor de infância, né, de crianças e tal. Ele era socialista, né, de família comunista, os pais deles eram comunistas de esquerda, mesmo da extrema esquerda, de ideais totalmente extremos, né? Então ele fazia parte de políticas totalmente extremas. Ele volta, né, da guerra e ele começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, já que as coisas não estavam dando certo para ele e nem para a Itália. E aí em 1919 ele funda uma organização chamada de Fasces Italiani di Combattimento, que era na verdade um grupo de jovens ali que eles eram antiliberais, né, anticomunistas também, que metia o cacete nos liberais, que metia o cacete nos comunistas. Era uma galera extremamente violenta. E esse grupo, né, de jovens, esse grupo fundado por Benito Mussolini, deu origem ao Partido Fascista, que o nome fascista vem de faccio, que era uma arma, um instrumento utilizado pelo imperador romano, que é um machado envolvendo aí com alguns gravetos, assim, muitos gravetos, que pesava esse machado e servia para cortar a cabeça dos seus inimigos. Então a faccio, ele era um instrumento de autoritarismo, é um instrumento que simbolizava a autoridade do imperador romano. Então o que é que acontece? O Benito Mussolini utiliza desse símbolo para formar o seu partido político, para formar o seu grupo, né? Para dizer, olha só, nós temos autoridade, nós podemos resolver essas bagaceiras aí. Benito Mussolini defendia um nacionalismo extremo, exacerbado, né? Era um nacionalista extremista, vamos dizer assim. Dizia que o indivíduo deveria se subordinar ao Estado, servir ao Estado, porque o Estado, tudo no Estado, nada fora do Estado. Era mais ou menos assim uma frase que ele sempre dizia. E ele sempre cuspia ódio, bicho. Nos seus discursos ele sempre cuspia ódio contra as democracias, contra as pessoas que defendiam o liberalismo, que defendiam as democracias e contra os comunistas também. Mussolini, ele sempre trazia nos seus discursos políticos, que ia trazer de volta as glórias do passado da Itália. Aquele período do Império Romano, ele sempre lembrava dos imperadores romanos, do Império Romano, porque Roma era o centro político da humanidade, da Europa, do mundo, e ele queria que tudo voltasse a como ela era naquela época, tá ligado? Aquela glória. Então ele sempre voltava ao passado para lembrar a galera, olha só, eu vou trazer de volta aquela glória. E aí, né, diante dessa crise e tal, dessa crise toda que estava acontecendo na Itália, esses discursos, eles começaram a entrar nos ouvidos dos italianos e a massagear. Pô, cara, o cara tem razão, bicho. A democracia não tá resolvendo nenhum problema, bicho. Só tá aumentando os problemas, inflação lá em cima, desemprego lá em cima, eu não tenho emprego, e o negócio tá pegado, a criminalização tá aumentando, e o negócio tá tenso, meu irmão, tá triste. O que acontece? Eu vou ouvir Mussolini. Mussolini tem a solução. Mussolini é a solução. E aí, bicho, o fascismo cresce muito rápido na Itália. Começa a ter apoio de grandes empresários, porque justamente os fascistas, eles metiam cacete nos comunistas, né? Eles eram anticomunistas,
E os grandes empresários viam isso com bons olhos. Vamos expulsar os comunistas daqui e esses caras aqui podem ajudar a gente a expulsar essa galera daqui. Porque o movimento socialista e o movimento comunista também estava crescendo na Itália e nos outros países europeus também. Os dois extremos, né? Tanto os extremos da esquerda quanto os extremos da direita, estavam cada vez mais crescendo ali dentro da Europa, né? Estavam surgindo ali dentro da Europa com força, velho. Então esses grandes empresários, eles viam o movimento fascista como um movimento que daria ordem ali, que tiraria os comunistas do jogo político. E aí os fascistas italianos, eles receberam vários apoios de várias pessoas de diferentes classes, né? De tantas pessoas pobres como pessoas ricas, os desiludidos e por aí vai. O que unia essa galera, né? O que trazia união para essa galera, unidade, vamos dizer assim, era o seguinte, era o desprezo aos socialistas, aos comunistas, o seu nacionalismo extremado e a atração pela violência. Eles eram bastante violentos, meu irmão. Então esse movimento fascista, desses grupos, né, que ainda não era um partido político, né, era um movimento de pessoas ali que queriam ver a melhora da Itália e tudo mais, que queria ver que a Itália pudesse se recuperar de tudo isso. Esse movimento fascista transformou-se em um partido político chamado de Partido Fascista. Isso em 1921, ali, onde o Benito Mussolini ele organiza esse partido fascista e em poucos meses, bicho, mais de 30 mil pessoas começaram a assinar e a apoiar esse partido fascista e se subordinando ao Duce, que era o líder, né, o grande líder chamado Benito Mussolini. No ano seguinte, em 1922, acontece uma grande greve ali na Itália por causa dos desempregos e tudo mais, e essa greve foi organizada por comunistas, por socialistas. E o Mussolini, já pensando nisso, né, vendo que tinha um ódio pelos socialistas, uma hora, né, outra hora ele já tinha sido socialista, mas ele se desiludiu das suas ideias socialistas, esquerdistas e tudo mais, ele começa a odiar essa galera. Então ele, vendo essa oportunidade, ele monta uma marcha, bicho, ele vai fazer um protesto, vamos dizer assim. E aí ele propõe o seguinte, fazer uma marcha até o Palácio do Governo, né, até o Palácio do Rei da Itália, e ele propõe o seguinte: ou o governo dá um jeito, coloca ordem na situação, ou os fascistas colocam ordem nessa bagaça. Mussolini, percebendo que o rei da Itália, Vittorio Emanuele III, estava ali, né, fraquejando, não estava querendo fazer muita coisa, né, porque só uma greve, não sei o que e tal. O que é que acontece? Mussolini organiza, né, o golpe. Ele organiza aí, né, tirar o rei Emanuele III do poder. E aí ele organiza uma marcha, né, com todos os seus participantes do movimento fascista, manda todo mundo se vestir de preto, meu irmão, e manda marchar até onde o rei estava, ao Palácio do Governo. Eles eram chamados, né, os dos movimentos fascistas, de os camisas negras, porque eles só vestiam preto, velho. Então, vindo de várias partes da Itália, né, do país, eles chegaram até a capital, né, onde o rei morava, chegaram lá para exigir que o rei fizesse alguma coisa ou que o rei saísse do poder e entrasse o Mussolini na área. O rei, vendo aquela pressão toda daquela galera que estava se movimentando, vindo de tudo que é canto da Itália, que fazia parte do partido fascista, né, do movimento fascista, ele cede à pressão desse movimento e chama o Benito Mussolini para um jantar, né, para tomar um chazinho. Vem cá, vamos conversar, porque o negócio tá tenso, vamos ver. E nessa conversa toda, ele convida o Benito Mussolini para ser o primeiro-ministro da Itália, né? Ou seja, depois do rei, quem manda é Benito Mussolini. E aí o Benito Mussolini se torna o governador, o cara que vai controlar de fato a Itália, que vai governar de fato a Itália. Porque o rei é aquela questão da monarquia parlamentarista, né? O rei reina, quem governa é o primeiro-ministro, né? São o parlamento. Aí o governo de Mussolini, meu irmão, foi uma ditadura da pesada, meu irmão. Estado totalitário pesado. No poder, Mussolini incentivava o seguinte, bicho: o vale tudo, vale
tudo, tá certo? Para conseguir o objetivo, vale violência extrema, vale perseguição, vale ditadura, e ele coloca aí o Estado totalitário, que é o Estado total, o Estado onde vai controlar tudo. Em 1924, por exemplo, os fascistas ganham as eleições parlamentares espancando o povo na rua e roubando as urnas e fraudando as eleições. E apesar de toda essa bagaceira aí, o rei, ele ainda apoiava Mussolini, porque ele não era doido de desapoiar o cara que era extremamente violento, de um movimento que era extremamente violento. Depois Mussolini, vindo que tinha todo apoio, né, o apoio dos burgueses, apoio dos empresários, apoio do próprio rei, ele começa a implantar a sua ditadura pesada, meu irmão. O negócio ficou tenso. Começou a fechar os jornais, criou uma polícia secreta, uma polícia especializada só, né, para perseguição, que era chamada de AOVRA, que era chamada assim, da Organização para a Vigilância e a Repressão do Antifascismo. Porque essa OVRA, né, essa polícia dos fascistas, eles prendiam, eles assassinavam, eles matavam, eles perseguiam a oposição, partidos diferentes, partidos socialistas, partidos que nem socialistas eram, mas perseguiam porque era oposição aos fascistas, conservando apenas o Partido Nacional Fascista. Mas não só utilizaram de força, né? Não só utilizaram de violência os fascistas. Eles também conseguiram uma aliança, por exemplo, com a Igreja Católica para ampliar a sua base de apoio. É claro que eles precisavam de algo mais, que só de violência eles não iam sustentar-se tanto ali no poder. Em 1929, por exemplo, o Mussolini, né, ele faz um acordo com o Papa Pio XI, que esse acordo ficou chamado de Tratado de Latrão, que reconhecia o Vaticano como um país independente, né? O menor país do mundo é o Vaticano. E aí vocês perguntam, né, como é que o Vaticano se tornou um país? A partir daqui, Mussolini faz esse tratado junto com o Papa Pio XI e aí surge o Tratado Latrão, que transforma o Vaticano em um país, né, um Estado independente. Em compensação, o que é que acontece? A Igreja Católica reconhecia o governo fascista e dizia que esse governo era um governo legítimo, né? Acabou-se a monarquia, bota aí o governo fascista e eles fazem o que quiser aí, porque eles colocaram a gente como um país independente, o Vaticano é um país independente. Oxe, beleza, deixa eles governar do jeito que eles querem. E outra coisa, né, o tal do Mussolini, ele utilizou também da propaganda, ele utilizou da educação, né, para alienar as crianças, a propaganda para deixar a galera muito mais voltada para a questão da violência, da antidemocracia, dos anticomunistas. Então a propaganda era visada nessa questão do nacionalismo extremo, né, das violências contra as oposições e também, né, na educação, né, sempre mostrava, né, Mussolini como o salvador da pátria, como o pai de todos, como um homem que ia tirar a Itália da lama para a glória. Vocês estão compreendendo como é, né? Ele não utilizou somente de violência para permanecer no poder, mas utilizou dessas outras coisas também, que é uma das características principais de governos fascistas, são o uso de propagandas, né? O uso de propagandas muito bem feitas, propagandas para iludir as pessoas, deixar as pessoas mais alienadas à sua ideologia, ao seu ideal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês aprenderam, se vocês gostaram, deixa o like, compartilha o vídeo, claro, só se vocês quiserem. Beleza, galera? Então, tamo junto, fiquem com Deus. Até a próxima, viu, pessoal? Né? Valeu, falou!